Bom, agora eu quero falar rapidamente com vocês sobre os indicadores. Alguns de vocês já conhecem os indicadores, mas como houveram algumas alterações, né, algumas atualizações, eu preciso passar rapidamente. Então, nós temos hoje, primeiramente, o Solution Key Indicador, né, que foi o primeiro que eu desenvolvi. É um indicador feito com regra de coloração para ser adicionado ao box de Renko. Ele rastreia a tendência e mostra com clareza os pontos de maior fluxo e agressão dos grandes bancos, dos institucionais, né, os famosos. Tem o objetivo de colocar o operador no sentido correto do fluxo do mercado, ou seja, quando você coloca esse indicador no seu box, ele vai te ajudar a você não operar mais contra fluxo, tá bom? Então esse é o Solution Key Indicador. Vamos conhecer os sinais dele, né? Os sinais através das cores. Então nós temos o box amarelo, que é o fluxo vendedor, os box azul, fluxo comprador, e daí vem o verde e o vermelho. Qual é a diferença do verde e o vermelho? O verde também é fluxo comprador, porém ainda fraco, está no início. Portanto, é uma entrada mais agressiva e antecipada. Então, quando você vê um sinal verde e você está esperando uma operação para comprar, você tem que ter essa noção de que se você entrar no verde, você está antecipando o movimento, tá? Você está tentando pegar a melhor entrada possível, mas está sendo um pouco mais agressivo e não está sendo tão conservador de esperar efetivamente o azul, onde o fluxo já está um pouco mais forte, tá bom? E o mesmo vale para o vermelho, né? É o início de um fluxo vendedor, porém ainda fraco, portanto, também é uma entrada agressiva e antecipada para vender. O próximo indicador é o Force, tá? Alguns já utilizaram, mas houve uma alteração nesse indicador, tá? Claro que é um upgrade, né? É para melhor. Então ele é um Solution Key Force Exhaustion, tá? O objetivo desse indicador no formato histograma, ou seja, ele não é uma regra de coloração para adicionar ao box, né? Ele é um histograma e o objetivo dele é mostrar no gráfico os pontos onde existe força compradora ou vendedora. Funciona como um termômetro que mede a temperatura, ou seja, a força dos movimentos através de cores, ajudando o operador na tomada de decisão para entrar nos trades. Vamos ver como é que ele funciona. Aqui eu tirei um print do gráfico, então vamos pegar aqui da esquerda para a direita. As barras do histograma verde significam que é uma força compradora, ou seja, existe força. Na versão anterior, existiam cores, né, que começava com um azul clarinho, depois ia para um verde bem clarinho, ia ficando escuro até chegar na exaustão, tá? E também na versão anterior tinha para venda, começava com um rosinha bem clarinho, um laranja, né? Um laranja, depois um rosinha, ia ficando escuro até chegar num vermelho. Então, para ficar mais objetivo, nós vamos trabalhar com menos cores, fica mais fácil de fazer a leitura. Então, nós temos o verde, que é efetivamente existe uma força compradora, tá? E nós temos as cores azul escuro, que é uma possível exaustão na ponta compradora. Por que eu uso essa palavra possível? Porque quando mostra esse azul escuro, está mostrando que nesse ponto aumentou a força compradora. Então, é um ponto para você ficar atento para sair do trade, tá? Mas não é exatamente que você deve abandonar na hora o trade. Você fica atento, porque o mercado vai correr um pouco mais rápido, mas logo ele vai voltar. Tanto é que você pode ver aqui, ó, deu esse ponto de exaustão, ele já deu uma voltadinha aqui, aí deu esse ponto de exaustão, ele abriu já com gap no dia seguinte, e no gap do dia seguinte já mostra que esse já é um ponto de exaustão, ou seja, essa descida de mercado, esse gap, né, essa abertura, já mostra uma possível exaustão na ponta vendedora. A mesma coisa do azul, só que agora na ponta vendedora, tá? Então, o fúcsia, que é essa cor aqui, né, alguns conhecem como lilás, o fúcsia, é uma possível exaustão na ponta vendedora. Tá? E o vermelho é força vendedora. Então, para ficar bem claro, força compradora, verde, as barras verdes. Força vendedora, as barras vermelhas. E
Os pontos de exaustão, quais são? Para a ponta compradora, o azul escuro, e para a ponta vendedora, o fúcsia. Ok? E este agora é um novo indicador. Estamos adicionando mais um indicador para facilitar a sua vida. Eu tenho certeza que com mais esse indicador e as alterações e o upgrade que fizemos em todos os indicadores, vai te colocar realmente num outro patamar operacional. Você vai ter uma clareza e vai te dar muito conforto para você operar. Tá? Você vai ficar mais tranquilo, vai tirar a sua ansiedade e você vai operar com muito mais tranquilidade. Então, agora nós temos o Solution Key Filter Range. O nome já diz, né? É um filtro. O objetivo deste indicador no formato também de histograma, ou seja, você vai usar 2 histogramas no gráfico, é mostrar de forma clara uma consolidação, né? Uma lateralização, ou seja, local onde geralmente os grandes players montam as suas posições e nestes pontos a cotação fica oscilando para cima e para baixo, sem variar muito, formando pequenos topos e fundos. Geralmente, nesses pontos não há rompimento, nem desses topos nem desse fundo, por um determinado período de tempo, até que ocorra a explosão e o rompimento dessa região. Então, os grandes players ficam montando as suas posições, então o mercado fica um pouquinho para cima, um pouco para baixo, um pouco para cima, e os topos e os fundos não se rompem, geralmente, né? Fica no famoso caixote, que a gente chama, né? Forma aquele famoso caixote, até que de repente aquele grande play que estava montando aquelas posições percebe que acabaram as agressões e o fluxo naquela região, ele faz o mercado andar para o lado que ele quer, fazendo o lucro que ele preveu, tá bom? Então, no que esse indicador vai ajudar vocês? Exatamente a ficar de fora desse período onde o mercado não anda, ele fica fazendo pequenos movimentos e a maioria das pessoas devolvem todo o lucro exatamente nessa região, porque eles entram, o mercado anda pouquinho e volta. Às vezes ele fica com medo e sai. Ou quando não sai, pega no stop. Tá? Então, esse indicador aqui vai ajudar muito vocês a não operar essas regiões. Vamos olhar como é que ele funciona. Só de olhar aqui o gráfico, né, um print do gráfico, na verdade, que eu tirei, vocês podem observar que ele marca as barras brancas, né, aonde há um período em que os blocos ficam para cima e para baixo e não saem muito daquela região, ou não mostra nenhum tipo de força realmente de que vai romper aquela região. Então ele vai mostrando os períodos, né, mostrando as barras brancas, aonde tem a consolidação, a lateralização. Olha isso aqui, ó, como ficou claro e tirou você de entrar em qualquer sinal errado. Tá? Então, as barras verdes é a confirmação de que é um período comprador, existe uma determinada força. Aqui no finalzinho, ó, vocês podem ver que existe a barra vermelha, que está confirmando, né? Lembra do indicador anterior, que também tem verde e vermelho? Então, vai casando as duas cores, né? Verde com verde, tá te dando um ok para comprar, e o vermelho com vermelho, um ok para vender, te tirando justamente destas zonas de lateralização, tá? Mas vocês vão entender muito mais claro como utilizar todos os indicadores na parte operacional que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, por fim, nós temos o Solution Key Nuvem, e o objetivo desse indicador, simples, tá? Ele é um indicador bem simples, porém muito eficiente, mostrar no gráfico de forma muito visual a tendência, ou seja, a direção, né, momentânea dos preços, ajudando, eu falo momentânea porque não é a tendência macro, né? Como você está operando day trade, é claro que se você colocar esse indicador de nuvem, por exemplo, num gráfico diário, sem utilizar o box de Henkel, no caso, utilizando um time frame temporal, você vai ver para onde está a tendência macro. Mas para quem opera day trade, né, esse indicador vai mostrar a tendência momentânea dos preços. Com isso que ajuda o operador na tomada de decisão de compra quando a nuvem está verde, né, que está indicando um mercado altista, ou quando está procurando uma venda e a nuvem está vermelha, indicando que o mercado está baixista. Então, extremamente intuitivo. Vou mostrar aqui na tela a nuvem vermelha para quem está procurando uma venda. Existe, claro que dentro do nosso operacional existem os pontos certos para você fazer as entradas. Aqui está mostrando uma tendência momentânea, ó.
os pivôs formando alta, ele já mostrando a nuvem, que é uma direção compradora, e aqui uma reversão, aqui num ponto já mostrando já um início de um pivô de baixa, tá? Então a nuvem vermelha, então é um indicador extremamente intuitivo, tá? Então, num resumo geral, essa é a tela montada, tá? O setup montado com todos os indicadores, mostrando os box com o Solution Key indicador, que foi o primeiro indicador e o mais importante, que mostra o fluxo, né, dos grandes bancos através das cores. Nós temos a nuvem que mostra, que traz a confluência da direção, né, da tendência momentânea, e os histogramas, o Solution Key Filter Range, que vai filtrar o momento em que o mercado fica lateral, né? E o Solution Key Force Exhaustion, que vai mostrar a exaustão e também vai mostrar a força, né? Com que força esse fluxo e essas agressões estão acontecendo. Então, com todos esses indicadores, você aumenta muito as chances de assertividade e o índice de acerto com todos esses indicadores é muito grande, tá bom? Então é isso.